Pois é, meus amigos, imaginei que os 3 primeiros vídeos do dia seriam os últimos de 2025, mas não foram, né? Tô aqui num lugar completamente diferente, acho que é a primeira vez que vocês me veem gravando aqui, porque é um local que eu, sabe, paro para ler as coisas que eu gosto de ler, para fazer minhas reflexões, enfim. E no meio dessas reflexões eu estava lendo timelines, procurando assuntos para a gente poder abordar aqui nesse último vídeo, e aí eu vi algumas curiosidades importantes, e aí eu estava também parando para refletir, né, como mente inquieta que eu sou, como qualquer torcedor do Bahia de final de ano, estava procurando ver como é que eram as características dos jogadores que o Bahia estava abordando, né, das especulações, enfim, e aí eu fui lá na Argentina, né, virtualmente falando, para poder fazer uma curadoria, né, do que os torcedores do Independente têm falado sobre, né, o Román Gomes, né, e aí eu trago algumas reflexões aqui que eu acho que são importantes de discutir, de compartilhar com vocês. Então, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto que não é binha, para mais um vídeo desse canal, dessa vez o último Plantão Tricolor, já desejando a você e sua família um excelente 2026, né, que vocês estejam juntos, estejam com saúde e que consigam iniciar um novo ano melhores do que, né, deixar o ano de 2025. Beleza, mas vamos lá, sem mais enrolação, né, inclusive, estava assistindo o vídeo agora de Neto, entrevistas com o Gilberto, né, Gibagol, camisa 9, que passou pelo Bahia, para alguns ídolo, né, para outros um jogador extremamente importante, mas, inclusive, agradecer a Neto por esse momento, eu acho que foi uma entrevista marcante, importante para a bolha do Bahia, né, tivemos muitas coisas ali ditas por Gilberto que estava assim só no imaginário do torcedor e que ele teve a coragem de aparecer e com a condução brilhante de Neto, de externalizar isso. Então, se vocês ainda não acompanharam, acompanhem lá, porque é um material muito bom. E isso estava me fazendo refletir, né? Tava ali olhando o Twitter, vendo algumas notícias e envolvendo o mercado da bola. E assim, não necessariamente o que eu vou trazer aqui é do Bahia, mas envolveu o Bahia em algum momento, né? Então a curiosidade que eu trago é sobre Tassiano. Por Tassiano jogou com o Gilberto, foi campeão da Copa do Nordeste, nos livrou de um rebaixamento, sim, foi importantíssimo, foi um cara polivalente, né? Jogou de zagueiro, jogou de lateral, jogou de meia, jogou de volante, jogou de ponta, jogou de centroavante, e como centroavante foi aí que o Santos, né, inclusive, o enxergou como uma oportunidade. O Bahia fez um excelente negócio, tá? E até hoje eles mordem as costas por lá dizendo que não valeu a pena. Dito isso, Tassiano, mesmo assim, com todos os problemas que passou com a torcida por lá, quase que escorraçado, ainda assim foi muito importante fazendo gols aí na reta final. Então o torcedor do Santos tem que ser grato até certo ponto, tá? Eu sei que talvez as cifras não tenham sido as que agradaram boa parte da torcida e nem que tenha valido tanto a pena assim, mas foi um cara que deixou algum tipo de marca. Não à toa, a notícia que vem de lá de Santos de um dos setoristas que eu vi aqui pelo Twitter é que a Udinese estaria interessada nele, um dos gigantes europeus, né? Becão passou por lá, né? Becão, zagueiro que hoje está no Fenerbahçe, que se cogita até a volta dele aqui para o Bahia, quem sabe, algum dia, né? Mas o Tassiano tem sido cogitado para uma das grandes equipes do futebol italiano, né? Me surpreendeu isso, né? Pela idade, né? Pela trajetória dele, enfim, não foi um cara altamente vitorioso, não foi um cara que teve um extremo destaque, mas é um cara polivalente, trabalhador, batalhador, por onde passou todo mundo gosta dele aqui no Bahia, então tá tendo uma oportunidade aí, quem sabe, de poder pintar numa carreira fora do país, né? Ele que é um cara extremamente identificado com o Bahia e por aqui deixou muitos amigos, né? Tem gente que ainda disse que ele teria vaga nesse ano. Eu acho que sim, tá? Eu tô dando minha cara a tapa aqui com essa informação, com essa opinião, porque eu acho que com todas as lesões que nós tivemos no meio de campo, nas laterais, ali em algum momento oscilação no ataque com, né, William José, Lúcio saindo, não tendo reposição, acho que ele teria sido um cara útil para esse ano, sabe? Para poder preencher essas lacunas. Para um projeto futuro? Não acho. Mas para esse ano, pensando bem agora com a reflexão no final do ano, eu acho que teria sido importante, tá? Ele ter permanecido por aqui. Mas enfim, quero que você também comente nos comentários o que você acha dessa notícia de Tassiano indo para o futebol europeu depois, assim, de uma certa idade, né? Outro cara que saiu aqui do Bahia, não muito bem, mas que ainda assim entregou bons números até, né? Embora tecnicamente tenha oscilado e tenha deixado a gente muito irritado, tô falando de Everaldo que foi pro Fluminense, lá também teve esse mesmo problema, né? Fez alguns gols importantes, jogou Mundial de Clubes, né? A galera até brincava, pô, saiu do Bahia para jogar Mundial de Clubes, mas ainda assim é um jogador que por lá foi muito contestado, ainda teve aquela polêmica dos gols perdidos, do inimigo do gol, mas é um cara que tá frequentemente no mercado, tá? Chapecoense agora tá tentando fazer uma investida para repatriar, né? Ele que já jogou pela Chapecoense lá, teve destaque até ir pro Japão. Vitória já teve investida nele enquanto ele esteve pelo Bahia, mas foi negado, né? O Vitória também tentou ele novamente, então é um cara que tá aí, tá pelo menos nos mercados desses times, né, médios e que às vezes estão em ascensão, como a Chapecoense voltando para a Série A e tudo mais, são jogadores que importam, né, numa posição que, pô, é extremamente difícil. Então, assim, vai que ele se encontra numa ocasião como essa. Eu acho que aqui no Bahia não. O tempo dele já passou, né? Os serviços que ele prestou, ok, foi bom, valeu, adeus, como diz a música de Bel Marques.
Mas é isso, né? O mundo da bola dando voltas e esses caras ainda tendo a oportunidade de ainda poder mostrar que são bons e que servem para o futebol brasileiro e internacional, como é no caso de Tassiano. Então essas duas são as duas curiosidades que eu trago aqui para vocês acompanharem, né? Agora, o que mais é importante desse vídeo, gente, é, como eu falei para vocês, cabeça de torcedor do Bahia em final de ano é inquieta, por contratação, por especulação, e quando o jogador, ao que tudo indica, está muito próximo de fechar, aí é que a gente corre atrás mesmo de saber se esse jogador vai prestar, se no arriar das malas, como a gente costuma dizer, eles vão entregar bons frutos. E aí eu tô falando do lateral direito, tá? Lateral direito do Independente, né, de lá da Argentina, né, um jovem jogador, o Roman Gomes, né, promissor. E aí eu fui, primeiro que desde quando o nome dele começou a ser especulado, eu comecei a assistir alguns jogos, não jogos na íntegra, mas comecei a assistir os melhores momentos e tudo mais para tirar as minhas próprias conclusões, né, para não ficar aqui de leigo trazendo percepções vazias. Então eu posso falar que eu pude assistir muitos vídeos dele, né, consultei algumas pessoas que moram na Argentina, que eu conheço e que têm afinidade com né, o time que ele joga, que é o Independente, né, e não à toa ainda fui aí no Twitter, tava aqui vasculhando as coisas, e eu, pô, o que a galera deve estar falando dele, da saída dele de lá, né, e aí pelo que eu pude observar em alguns tweets, vou até colocar aqui para ilustrar para vocês, dentre eles o que mais me chamou a atenção foi de um cara que ele chegou, um torcedor, né, do Independente, que ele fala assim, pô, basicamente ele meio que se estranhou, né, o fato dele tá saindo e ir pro Bahia, que tem Gilberto, que tem Arias, né, que são melhores do que ele, né, mas ele ainda no final chegou e disse, né, pô, é um cara jovem, tem lastro ainda para poder evoluir, então é bem possível que o Bahia esteja realmente negociando e querendo levar ele por conta dessas características. E isso me fez pensar, pô, velho, o que de característica esse cara tem para se assemelhar, para ser melhor ou pior do que Arias ou Gilberto, né? E aí eu fui olhar os jogos, né, do jogador e eu pude observar, pô, ele é um cara ágil, é um cara ligado, pisa na área, defensivamente ele é bem equilibrado, então ele mistura o melhor dos mundos, né, de Gilberto e de Arias. Sei que falar assim talvez seja muito leviano, seja muito vazio, mas pelo que eu pude observar, e quero que, se vocês tiverem a oportunidade de darem uma olhadinha um pouco mais a fundo desse jogador, vocês vão observar que realmente ele tem algumas valências que são importantes. Tem jogador que a gente olha os melhores momentos, e eu sei que os melhores momentos são editados, mas a gente diz, pô, esse cara aqui tá cansado, como a gente costuma dizer, mas ele eu acho que tem uma projeção para poder evoluir, e é jovem, né? E outro tweet que eu quero colocar aqui e compartilhar com vocês é de um perfil também do Independente, que faz uma lista de alguns critérios, né, de jogadores, é uma espécie de ranking, de avaliação que ele coloca no final do ano para a galera poder votar. E muitos dos torcedores, e torcedores argentinos e também do Independente, colocam ele na categoria de melhor jogador e outros colocam na categoria de revelação. Então é um cara que é bem quisto por lá, né? De novo, não é um cara que todo mundo tá morrendo de amores, até onde eu pude observar, não é aquele cara que a gente fala, pô, ele tá saindo, pô, e começa a brigar e reivindicar, como é que vai vender esse cara? Não é esse cara. Mas a galera diz que ele é um cara importante, inclusive porque ele entrou no lugar de Mesa, que era titular, né, o reserva hoje da posição, né, e a grande maioria dos torcedores fala que ele é um cara muito mais equilibrado, passa muito mais confiança, e eu acho que a gente precisa disso, de juventude nas laterais. A gente tem Arias, que pra mim era um cara craque de bola, tá? Há quem discorde, e de fato no final ele realmente deixou muito a desejar, contribuiu negativamente para alguns gols, alguns insucessos do Bahia, mas não é 100% culpa do cara, né? Um cara que tem amplo conhecimento de futebol, treinou com os melhores treinadores, como Simeone, então pô, eu gosto muito de Arias, queria muito que ele tivesse permanecido, acho que tem lugar para um cara experiente como ele. Bem como eu também gosto de Gilberto, apesar das atrapalhadas, às vezes ele, né, exagera um pouco, né? Mas enfim, a gente tem esse jogador que agora, se realmente está fechando com o Bahia, está aí por uma tinta no papel para ser assinado, eu acho que a gente tem que olhar ele com mais carinho, mais de perto, tem que ter mais propriedade para poder falar sobre ele. A gente ainda vai trazer vídeo de Garcês aqui, podendo falar sobre o jogador, mas eu queria poder trazer essa percepção aqui para que nesse final de ano a gente pelo menos dormisse mais tranquilo, né, velho? Depositasse o corpo na cadeira e falasse assim, pô, pelo menos o Bahia tá indo atrás de um cara jovem que eu acho que tem projeção para poder melhorar. Né? Então, essa é uma notícia que, no fim, não é notícia, é uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês também, que eu acho que é importante. E uma última aqui para a gente poder finalizar é sobre Marcos Vitor. Esse sim, jogador que pertence ao Bahia, é um dos primeiros do Grupo City a contratar, jovem, né? Não teve espaço aqui no Bahia, né? Teve até um período bem importante, assim, que eu achei que ele fosse vingar, tá? Porque ele é um cara clássico, tem passadas largas, é ágil, é rápido, tem habilidade, né? Não à toa. Ele teve aquela lesão, acho que se não me engano foi no Bavi, acabou perdendo espaço, depois Rogério Ceni ainda antes dele ir para o Ceará, deu uma oportunidade para ele jogando como volante, mas acabou não tendo muita oportunidade, né? A gente precisava de alguém mais pronto, mais preparado para aquela ocasião. E ele acabou indo para o Ceará
passou por momentos de extrema dificuldade e a torcida do Ceará gostou muito do retorno dele, falou que ele foi fundamental naquela reta final até o descenso, né, que o Ceará foi aí de embalo para a Série B, né, mas até ali era um dos caras que tinham mais confiança, que segundo eles tinham vestido melhor a camisa do Ceará nessa reta final. Então ele volta para o Bahia e para mim é um cara que tem espaço para poder lutar, tem idade para isso, tem habilidade, tem força física, é alto, tem habilidade, né, como eu já falei, coisas que alguns dos nossos defensores não tem tanto assim, né, na saída de bola e tal. Ele é um cara que tem alguma qualidade, é jovem, e eu acho que tem a oportunidade dele vestir a camisa do Bahia aí, quem sabe, né, se não nessa temporada, mas ser útil e para quem sabe para temporada mais adiante, né, como um cara com um pouco mais de experiência agora, né, voltando dessa dificuldade do Ceará que passou por maus bocados aí no final da Série A de 2025. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, quero que vocês comentem sobre o retorno de Marcos Vitor, o que é que vocês acham, e não menos importante, quero que vocês falem sobre, né, esse lateral. Eu convido vocês a assistirem os vídeos do cara. Eu não quero aqui criar alarde, nem colocar minha mão no fogo, que é um jogador que vem para assumir a titularidade, mas pô, eu realmente me empolguei. Acho que sim, é um cara que tem muita capacidade, né, de vestir a camisa do Bahia e tem tudo a ver com a linha, né, de contratações do Bahia. Eu ainda vou cobrar, tá? Espero jogadores experientes que tenham nível de Libertadores também para poder vestir essa camisa. Mas e você? Deixa aí nos comentários o que você acha da movimentação do Bahia por esse jogador no mercado, beleza? Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste.